Então nós voltamos aqui com o mesmo gráfico, só que sem as marcações que nós fizemos anteriormente, apenas para que nós vejamos como configurar os parâmetros no robô. Para abrir os parâmetros, basta darmos 2 cliques no ícone do robô aqui no canto superior direito. Outra forma de abrir as configurações do robô é um clique com o botão direito, propriedades do robô. Então esta é a tela de configuração dos parâmetros do robô. Aqui nós vamos informar como nós queremos que as operações aconteçam. Aqui nós dizemos o horário em que o robô irá trabalhar, se nós teremos alguma meta de ganho, perda, que valores dos indicadores o robô deve considerar para suas entradas e saídas e seu gerenciamento e controle da operação. Vamos lá. Para alterar o valor de cada parâmetro, basta dar 2 cliques na coluna valor da linha do parâmetro que queremos alterar e digitar o valor que queremos. Para fechar o campo, basta dar Enter. Os parâmetros dos robôs do projeto Maximus têm valores padrões, mas não significa que devam ser tomados como sugestão. Eles estão preenchidos apenas como um modelo de preenchimento e não como sugestão de valor a ser aplicado. Os parâmetros são divididos em 3 grandes blocos de configurações. O primeiro bloco traz parâmetros gerais do robô e não necessariamente da estratégia, onde você define um nome para a configuração que você irá elaborar, uma identificação do robô. Esta identificação serve para que o robô saiba quais são as suas operações e não interfira em operações paralelas. Sabe-se que não é aconselhável operar manualmente junto com o robô, mas quando isso é feito, o robô tem identificadas as suas operações, inclusive não somente para separar de operações manuais, mas para identificar operações de outros robôs ou do mesmo robô em outra configuração. Então, esta identificação deve ser definida de forma única. Caso você abra outro gráfico e insira novamente o robô neste outro gráfico, este número deve ser diferente. Parâmetros de metas para ganhos e perdas. Deve ser digitado o valor desejado. Então, se eu quero R$1.000 em um dia, caso eu alcance esses R$1.000, o robô para de operar, porque atingiu a meta definida. O mesmo para perda. Eu posso definir que se atingir R$500 de perda, o robô para de operar. Definindo este parâmetro com o valor 0, o robô não considera o parâmetro e vai operar com base somente no horário definido. Fechar posição ao atingir a meta de ganho serve para que, se a meta for atingida durante um trade e nós definirmos aqui como true, verdadeiro, o robô para de operar neste momento e encerra a operação. Caso esteja false, o robô deixa a operação finalizar e depois verifica se a meta foi atingida para parar de operar. O mesmo para o caso das perdas. O horário de operação consiste em 3 horários: o horário de início, o horário final e fecha a operação. Estes 3 horários devem ser definidos dentro desta máscara que está exemplificada entre parênteses. 2 dígitos para hora, 2 dígitos para minutos. Os 3 horários devem ser separados por vírgula, exatamente como está aqui no exemplo. Então, este primeiro horário é o horário que o robô iniciará as operações. Este segundo horário é o horário final das operações. Após este horário, ele não verifica se há novas operações. E caso, após este horário, ele esteja com uma operação em curso,
ele irá levar esta operação no máximo até o horário definido neste terceiro campo. O segundo bloco de parâmetros é onde configuramos os sinais de entrada, parâmetros de segurança e o trailing stop, caso o preço do ativo ande a favor da operação. Então aqui é onde configuramos a estratégia propriamente dita. Nós podemos definir todos os parâmetros para médias móveis que o MetaTrader permite. Método da média móvel, tipo de preço, período, deslocamento, e este parâmetro é o parâmetro que consta nos níveis lá na configuração das médias móveis. Quando nós formos montar a tela, nós vamos ver como visualizamos isto. Aqui nos parâmetros, nós definimos o afastamento que o robô irá considerar para cima e para baixo da média, onde vai ser definida aquela região de atuação da média que nós vimos nos exemplos anteriores. As mesmas configurações nós temos para a média 2 e para a média 3. Mas as três médias não têm o mesmo propósito nas operações. A média 1 tem um propósito diferente. É através da média 1 que o trade será gerenciado caso o preço esteja indo a favor em direção ao alvo final. O afastamento definido na média 1 será a posição do nosso trailing stop caso o preço esteja acima da média 1. Podemos ver neste caso aqui que o preço passou para cima da média 1. Quando os candles se formam totalmente acima da média, ou seja, quando estamos diante de um grande movimento, nós temos a possibilidade de andar junto com este movimento, colocando nosso stop abaixo da média que nós definirmos aqui na média 1. A média 2 e média 3 são as médias que vão definir as entradas, ou seja, quando o preço bater nas linhas de afastamento destas médias, o robô irá operar, caso esteja dentro das condições definidas nestes dois últimos parâmetros deste bloco. Barras fora do afastamento para confirmação do sinal é onde definimos quantas barras eu quero que feche no gráfico sem encostar na região da média. Este parâmetro serve para que eu tenha a segurança de não operar o tempo todo quando o preço está lateralizando dentro da região. O robô só irá operar quando ele fizer 3 barras fora da região da média. Distância mínima entre média 2 e média 3 para operar entre elas. Perceba que é para operar entre elas e não fora delas. Deste lado que nós temos um exemplo. As médias estão se aproximando e quando atingirem entre si esta distância em pontos, o robô não irá operar entre elas. Apenas quando o preço sair para baixo ou para cima das duas é que ele irá operar. Entre elas, abaixo desta pontuação, ele não irá operar. Estes dois parâmetros condicionam o robô a não entrar em trades onde existirá um rompimento de lateralização. Aqui nós podemos ver que houve esse rompimento após uma longa lateralização. O que aconteceu neste momento? Nós não tivemos as 3 barras fora dos afastamentos. Provavelmente aqui existem os 500 pontos, porém o número de barras não satisfez o parâmetro, que é no mínimo 3 barras. Aqui nós temos apenas uma barra fora dos afastamentos. Esta barra está dentro da região da média verde. Esta barra está totalmente fora das regiões das duas médias. E esta terceira barra está dentro da região da média vermelha. Então nós temos aqui apenas uma barra fora
das regiões de afastamento. Então, neste caso, não iria acontecer uma operação de venda, o que seria muito oportuno, pois o preço rompeu a região da média vermelha e seguiria contra o trade caso ele tivesse vendido nesta região. O terceiro bloco de parâmetros é onde definimos o gerenciamento e o controle das operações. Como explicado, a estratégia 1, região de 3 médias, faz 3 entradas nas regiões de médias definidas. Aqui definimos o volume da primeira entrada e o alvo da primeira entrada. Depois, o volume da segunda entrada e o alvo da segunda entrada. Volume da terceira entrada, alvo da terceira entrada e o stop loss da operação. Esse stop, obviamente, deve ter em pontos mais do que a soma do afastamento que definimos para cada média. Isto porque a primeira entrada acontece em um lado da região e a terceira entrada acontece do outro lado. Então nós temos uma distância percorrida pelo preço que é 2 vezes o afastamento definido nos parâmetros. O stop, obviamente, deve ser maior do que 2 vezes o afastamento que nós definimos aqui nos parâmetros. Este último parâmetro é o afastamento do stop loss em relação à última barra. Nós vamos ver que quando o preço vai a favor da operação, o stop é atualizado abaixo, no caso da compra, ou acima, no caso da venda, da última barra onde foi feita nova mínima ou nova máxima, dependendo da operação. Mas este afastamento é a distância que o stop vai ter desta barra, onde ele estará apoiado. Quando nós terminamos de elaborar a nossa configuração, nós podemos dar um nome ao nosso setup e salvar. Nós temos aqui um recurso de salvar o modelo. Este recurso de salvar o setup é muito bom porque temos a situação de que quando muda o contrato, no caso das ações isso não acontece, mas se nós estivermos operando em contratos futuros, nós temos a rolagem de contrato. E quando altera o contrato, nós precisamos abrir o gráfico deste novo contrato e inserir o robô novamente. Para que nós não tenhamos que reconfigurar tudo, nós temos o nosso modelo salvo e basta clicar em abrir e selecionar o modelo. E toda a nossa configuração do contrato anterior estará carregada no robô para o novo contrato e continuamos a operar da mesma forma.